Pastor Ivan, vamos lá. Dentro de Mateus 24, ficou esclarecido que a igreja não está dentro deste princípio de dores. A expressão princípio de dores, Paulo vai falar sobre isso Sim. com a igreja de Tessalonicenses no capítulo 5. Uma questão aqui, os eleitos de Mateus 24. Então não pode ser a igreja. Se a igreja não está dentro de Mateus 24, logo, quem são esses eleitos? Como defender isso no pré-tribulacionismo? Pois bem, é por isso que é importante nós atentarmos para todos os detalhes do texto de Mateus 24. Por exemplo, a ideia de princípio das dores, nós acabamos de comentar, mais uma vez aponta para o fato de que isso tem a ver com Israel. Tá? Cristo não está inventando aqui um conceito novo, uma terminologia nova, quando ele fala do princípio das dores. Cristo está pautado naquilo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos um texto em Oséias, capítulo 13, versículo 13, que diz: dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Aqui está falando de Efraim, o reino do norte. E esse texto aqui traz a ideia de um princípio de dores ou dores de parto como um período de sofrimento. E é interessante que esse período de sofrimento, conhecido como dores de parto ou princípio das dores, já era utilizado no meio rabínico nos tempos de Jesus e após os tempos de Jesus Cristo. Eu tenho aqui, por exemplo, duas citações, né? Rafael Patai, que é um grande rabino, ele vai dizer que a vinda do Messias será precedida por um grande e crescimento de sofrimento, um grande e progressivo aumento no sofrimento, após os últimos 7 anos. Olha que interessante. Nós temos também os rolos do Mar Morto, que vai dizer que o princípio das dores denomina as severas tribulações dos 7 anos antes da vinda do Messias. E aí eles denominam como as dores de parto do Messias, que é uma ideia de que haverá um grande sofrimento antes de que o Messias venha para estabelecer o reino. Então, quando Jesus fala de princípio das dores, aqui nós temos mais um forte indício de que o contexto aqui é judaico. É judaico. Isso não tem a ver com a igreja. Uma angústia de Jacó. Exatamente, a angústia de Jacó. Aí, de repente, nós chegamos ali no versículo 15, que Jesus fala do templo, fala da abominação desoladora. E a grande pergunta que nós temos que fazer é: o que o templo tem a ver com a igreja? Qual a relação do templo em Jerusalém conosco? A Judéia, o sábado? Nenhuma. Então, nós inserirmos a igreja aqui como os eleitos de Deus, entendendo como alguns pós-tribulacionistas até afirmam que o termo eleitos no Novo Testamento só se aplica à igreja, isso é um grande erro. Primeiro, porque nós encontramos o termo eleitos sendo aplicado para Israel em Romanos capítulo 11. E depois nós temos todo o contexto de Mateus 24, onde os eleitos claramente é uma referência ao povo judeu, né? Tanto no seu aspecto ali geográfico, religioso, cultural. Então não tem como inserir a igreja aqui como sendo os eleitos de Deus nesse período tribulacional e pior, né? Que são arrebatados no fim da grande tribulação, porque não existe arrebatamento, seja no início ou depois da grande tribulação, conforme descrito aqui por Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 simplesmente não faz menção de arrebatamento nenhum, seja pré ou pós-tribulacional.